Vamos treinar com exercícios de fixação. Eu trouxe para você 2 exercícios de fixação. Um é mais básico e o outro é mais complexo. Então, ao longo desses 2 exercícios de fixação, eu vou te dar aí em torno de umas 7 a 10 dicas que você vai anotar. São dicas que você já está com o seu caderno aí do lado, né? Ao longo dos exercícios, os problemas vão começar a surgir. E para os problemas, eu trarei os antídotos, as dicas. Então, ao longo da resolução dessas frases, você vai anotar aí dicas. Dica número 1. Dicas de quê, Adriana? O que eu vou anotar? Você está fazendo o seu caderno de predicação verbal. Então, veja, a gente vai resolver 2 exercícios. Esses 2 exercícios foram preparados para levar você do 0 ao topo. Quando você passar pelos 2 exercícios, você já vai ter aprendido de tudo. Mas você vai precisar anotar algumas coisas. Então, anote aí dicas, sacadas, eu diria. 8, 9, 10 sacadas, talvez, de predicação verbal. Vamos colocar aí, 9 sacadas. 9 sacadas. Por que 9, Adriana? Porque é cabalístico. 9 sacadas de predicação verbal. Com essas 9 sacadas, você não vai errar uma questão. Mas eu vou, ao longo do exercício, eu vou te dando as sacadas. Vamos embora lá? No exercício, então, dê um print aí dos códigos. Eu vou printar aqui pra gente não ficar voltando. No exercício, diante de cada frase, você vai classificar o verbo como intransitivo, transitivo direto, tudo bem? Aquilo que a gente já aprendeu no vídeo anterior. Então, vamos embora lá. 1. Ela acendeu a luz do quarto cautelosa. Então, vamos lá. Ela acendeu. Quem acende alguma coisa. Não é isso? Adriana, cadê aquele passo a passo no desespero? No desespero, vá ao verbo. Se você entrar em desespero, faça aquilo que eu te ensinei. Vá ao verbo. Pergunte pelo sujeito. O sujeito está aqui. Ela. Acendeu o quê? Acendeu o quê? A luz do quarto. Nessa frase, quem acende alguma coisa. Tudo bem? O verbo é transitivo direto. Código 2. Acendeu o quê? A luz do quarto. Objeto direto. Acertou? Adriana, acertei. Mas e o cautelosa? Cautelosa não seria o predicativo do sujeito? Sim. É predicativo do sujeito, porque é um estado que vem no predicado. Tá vendo que cautelosa é adjetivo? Sim. É um adjetivo que vem no predicado e se refere ao sujeito, não é? Sim, é predicativo do sujeito, não é? É. Então, Adriana, por que esse verbo não é de ligação? Se o predicativo do sujeito apareceu? Essa é a primeira dúvida que você vai ter lá nas questões. E eu já estou te adiantando. Essa frase, ela traz verbo transitivo direto com o predicativo do sujeito. Mas se o predicativo do sujeito vem, por que o verbo não é de ligação? Porque o predicativo do sujeito ele pode aparecer com qualquer verbo, não só com o verbo de ligação. Fique ligado nisso. Não é porque eu tenho o predicativo do sujeito na frase que esse verbo é de ligação. Esse verbo é transitivo direto. Quem acende alguma coisa. Tá, mas eu não tenho um predicativo? Tenho. Predicativo pode aparecer com qualquer verbo, não só com o verbo de ligação. Lembra que eu disse que eram 9 sacadas? Então pegue o seu caderno aí, a sua lista das 9 sacadas e anote a primeira sacada. Bora lá. Primeira sacada, você vai anotar aí, vou até mudar de cor quando for sacada, a frase 1 é a primeira sacada. A primeira sacada diz o seguinte, predicativo do sujeito, tá anotando? Predicativo do sujeito pode vir com qualquer verbo. De novo, predicativo do sujeito pode vir com qualquer verbo, não só com verbo de ligação. Se eu digo assim, ela é cautelosa.
Quando eu digo que ela é cautelosa, beleza, isso aqui é predicativo do sujeito. Tá, porque predicativo do sujeito é o quê? É uma qualidade, é um estado que vem no predicado e se refere ao sujeito. E nesse caso, tá com o verbo de ligação. Show! Mas, repita comigo, a primeira sacada. Predicativo do sujeito não vem só com o verbo de ligação. Eu posso simplesmente dizer assim, ó, ela chegou cautelosa. Ela chegou cautelosa, ó, pense aqui comigo. Isso aqui também é predicativo do sujeito. Por quê? Porque é um adjetivo que vem no predicado e se refere ao sujeito, indicando um estado, predicativo do sujeito. E o verbo não é de ligação, é um verbo intransitivo. Quem chega, chega. Então, cuidado. Nem sempre que houver predicativo do sujeito, o verbo será de ligação. Eu posso ter predicativo do sujeito com um verbo de ação, com verbo transitivo, intransitivo. Predicativo do sujeito pode vir com qualquer verbo. Tudo bem? Essa foi a primeira. Vamos embora lá. Continuando o exercício. Frase número 2. Vem. Cássio está na igreja. Cássio está na igreja. Qual é o sujeito? Cássio. Cássio é o sujeito. Beleza. No desespero, faça sempre isso. Ó, vá ao verbo, pergunte pelo sujeito. Sujeito é Cássio. Cássio está. Tá bom. Agora você tem que classificar a transitividade do verbo. Tá bom. Olha, lá na minha aula teste com o professor Manuel Pinto Ribeiro, eu me lembro de que primeira coisa que eu fiz lá no quadro, na lousa, eu fui escrever a lista de verbos de ligação. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, andar, viver, continuar. E aí eu coloquei o verbo estar lá na lista de verbos de ligação. E aí eu expliquei, ó, esses verbos serão sempre de ligação. Foi ali que eu me ferrei no teste. A gente não pode dizer que aqueles verbos da lista, ser, estar, ficar, permanecer, andar, viver, continuar, serão sempre de ligação. Vê, olha o verbo estar aí. Ele é de ligação? Não. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, andar, viver, continuar. Esse verbo é de ligação? Não. Por que ele não é de ligação? Olhe para o que vem depois do verbo. Eu te ensinei isso desde o vídeo anterior. Na hora de classificar a transitividade do verbo, olhe para o que vem depois. O que vem depois é predicativo do sujeito? Não. O que vem depois não é predicativo do sujeito. Então, esse verbo não é de ligação. Então, se ele não é de ligação, e se o que vem depois dá a ideia de lugar, o verbo não precisa disso. O verbo é intransitivo. Verbo intransitivo, código 1. O que vem depois é circunstância. Então, bora lá, bora lá. Sacada número 2. Lembre que ao longo desse vídeo você terá 9 sacadas, ao longo desses exercícios de fixação. 9 sacadas. E essa é a segunda sacada. Aquela lista de verbos de ligação, ser, estar, ficar, parecer, permanecer, andar, viver, continuar, tá valendo? Adriana, vale a pena decorar aquela lista? Vale, desde que você saiba usar. A segunda sacada é: o verbo só será de ligação se houver predicativo do sujeito na frase. O verbo, anote a segunda sacada, o verbo só será de ligação se houver predicativo do sujeito na frase. O verbo só será de ligação se houver predicativo do sujeito na frase. Sem predicativo do sujeito, o verbo não é de ligação. Sem predicativo do sujeito, o verbo não é de ligação. Essa foi a segunda sacada. Por exemplo, esse verbo está lá na lista, ser, estar, ficar, parecer. Ele é de ligação? É, porque eu tenho o predicativo do sujeito. O verbo só é de ligação quando há predicativo do sujeito. Nesse caso aqui, o verbo é de ligação? Não, porque ele não vem com o predicativo do sujeito. Isso aqui é circunstância de lugar. Se é circunstância de lugar, é adjunto adverbial. O verbo, então, não precisa de complemento. Ele é intransitivo. Então, a segunda sacada é: o verbo só é de ligação se houver predicativo. Você entendeu a diferença da segunda sacada para a primeira? É outra ficha que também tem que cair agora. Lá na primeira sacada, eu disse para você que predicativo pode aparecer com qualquer verbo.
verbo de ligação ou não. Na segunda sacada, eu estou dizendo que o verbo só é de ligação se ele tiver predicativo. Ou seja, aquela lista de verbos de ligação, ser, estar, ficar, parecer, beleza, decorar, legal. Mas aqueles verbos só são de ligação se o que vem depois for predicativo. Por isso que eu repito aquilo que eu falei lá no vídeo anterior. Na hora de classificar o verbo, foco no que vem depois dele. Entendeu? Bora mais, continuando aí. Frase número 3, aí sim. Luiz está inseguro. Agora sim, verbo de ligação. Por quê? Porque agora eu tenho inseguro, que é um predicativo do sujeito. Verbo de ligação, código 5. Próxima, frase número 4. Forte e saudável, nasceu o bebê de Maria. No desespero, vá ao verbo. Pergunte pelo sujeito. Quem é que nasceu? O bebê de Maria nasceu. O bebê de Maria, sujeito. Você está entendendo que se você não perguntar pelo sujeito, ferrou? Você vai começar mal? Então, a primeira coisa que você fez na frase 4 foi perguntar pelo sujeito. Quem é que nasceu? O bebê de Maria. O bebê de Maria nasceu. Pronto. Agora, eu tenho que classificar o verbo. Nesse caso, quem nasce, nasce. Entendi, Adriana. Ele nasceu. Ele não precisa de complemento, porque o que vem depois dele não é complemento, é sujeito. Quem nasce, nasce. O verbo é intransitivo. Verbo intransitivo, código 1. Entendi. Mas, Adri, forte e saudável... Se eu colocar na ordem direta, forte e saudável não é predicativo? É predicativo do sujeito. Essa frase está fora da ordem, tanto é que veio com vírgula, olha aqui, marcando essa inversão. Tá, então, Dri, você não disse para mim que predicativo do sujeito pode vir com qualquer verbo? Sim, é por isso. Eu não disse para você que predicativo pode vir com qualquer verbo? Esse verbo é de ligação? Não, ele é intransitivo. Adriana, por que ele não é de ligação? Porque ele não indica estado. Verbo de... Vou repetir essa frase 4. É um poder nas questões de concursos. Se você entender a frase 4, você entende as piores questões. Foco agora nessa frase. Energia total para essa frase 4. Você tem que entender essa frase 4. Presta atenção. A frase 4 dá um desespero danado lá nas questões que virão. Por quê? Porque parece verbo de ligação. Ó, se você colocar na ordem direta, vou colocar na ordem direta para você, ó. O bebê de Maria, sujeito, que essa frase estava fora da ordem, né? Ó, sujeito, verbo, e agora o predicativo, forte e saudável. Quando você coloca na ordem direta, bate a dúvida. Ó, isso aqui não é o sujeito? É. Então, por que forte e saudável é predicativo? É predicativo do sujeito porque é uma qualidade, um estado que vem no predicado e qualifica o sujeito. Tudo bem? Então, por que esse verbo não é de ligação? Entendeu? Por que ele não é de ligação? Por que ele é intransitivo? Você está entendendo o problema que é a frase 4? Tinha tudo para ser verbo de ligação. Tinha tudo. Sujeito, predicativo do sujeito e um verbo ali no meio ligando. Por que ele não é de ligação? Porque ele não indica estado. Ele indica ação. Essa frase resolve as piores questões. Anote esse negócio aí. Essa é a sacada número 3. A sacada número 3 é o recadinho da frase... Lembra que eu disse que eram 9? Eram 9. Eu tô na terceira sacada. É isso mesmo? Terceira sacada? É. Tô contando direitinho? Tô. Ó, terceira sacada. Como é que eu faço, Adri, para saber se esse verbo é de ligação ou não? Anote aí a terceira sacada. Verbo de ligação é aquele que indica estado. Repito, vou repetir. Verbo de ligação é aquele que indica estado. Só será verbo de ligação se indicar estado.
Estado? Como assim estado? Estado passageiro, estado permanente. Você vai ver aí, são vários os estados. Quando eu digo assim, o bebê de Maria está forte. Aí é verbo de ligação, porque é estado. O bebê de Maria nasceu forte. Não, não é verbo de ligação, porque é ação. Ele nasceu, é ação de nascer. Só é verbo de ligação se indicar estado. Ah, se tivessem me ensinado assim lá na escola, eu não ia errar tanto as questões. Anote aí frase número 3. Verbo de ligação, sacada número 3. O verbo só é de ligação se indicar estado. Então, se eu digo assim, ó, o bebê está forte, aí coisa linda. Aí é verbo de ligação, porque indica estado. Agora, o bebê nasceu forte. O bebê nasceu forte. Adriana, forte nos dois casos é predicativo do sujeito? É. Nos dois casos ele é predicativo do sujeito. Então, por que o nasceu não é verbo de ligação? Porque ele indica ação, é a ação de nascer. Entendeu? Mas entendeu esse trem, cara? Putz, eu queria muito que você entendesse isso tudo, porque os seus problemas diminuiriam demais. Eu tive muitos problemas nisso. Eu errava muito essas questões, porque eu ficava assim, pô, verbo de ligação é aquele que liga. Esse aí não tá ligando. Pô, aquele conceito de verbo de ligação, então, ele é insuficiente, aquele que a gente aprendeu na gramática, ele é insuficiente. Dizer verbo de ligação é aquele que liga, pra mim os dois estão ligando. Por que só o primeiro é? Porque o verbo de ligação indica estado. Se indicar estado é verbo de ligação, mas se não indicar estado, se indicar ação, ação de nascer, aí não será verbo de ligação. Anotou esse negócio? Bora mais. Todas essas frases que estão aqui, elas não estão aqui à toa. É para você aprender e não errar mais. Então, vamos embora para a frase 5. As crianças choraram durante a noite. Então, bora lá. Eu tenho que classificar esse verbo. Tá, bora lá. Primeiro eu pergunto pelo sujeito. Adriana, eu vou fazer tudo direitinho, tudo desde o início, como você me ensinou. Vou ao verbo e pergunto pelo sujeito. Quem é que chorou? As crianças. Sujeito. Pronto, já está na ordem direta. Sujeito, verbo. Agora eu vou classificar o que vem depois. Ó, Adriana, isso aí é a pessoa que está falando comigo, é você. Olha, Adriana, eu faço o que agora? Você vai fazer aquilo que eu te ensinei. Na hora de classificar o verbo, olhe para o que vem depois dele. Não esqueça isso. São só 3 passos para classificar a transitividade do verbo. Primeiro passo, perguntar pelo sujeito. Segundo passo, colocar na ordem direta. Já está na ordem direta. Terceiro passo, olhar para o que vem depois. Olhe para o que vem depois. Aqui o que vem depois é complemento do verbo? Não, é circunstância de tempo. Traz ideia de tempo. É circunstância. Se é circunstância, é adjunto adverbial. Se é adjunto adverbial sempre pode sair. Pode, ó, escreva isso até esse negócio entrar na sua mente, ó. Pode sair. Se pode sair, o verbo não precisa disso. Quem chora, chora. O verbo é intransitivo. Código 1. Bora mais. Frase 6. Ventou muito na tempestade. Quem é que ventou? Ué, não tem sujeito, é oração sem sujeito. Oração sem sujeito, quando o verbo indica fenômeno da natureza, a oração é sem sujeito. Isso você vai estudar comigo depois. Oração sem sujeito, porque o verbo indica fenômeno da natureza. Beleza, mas eu tenho que classificar a transitividade do verbo. Transitividade do verbo, eu olho para o que vem depois. O que vem depois é complemento do verbo? Não, é tudo circunstância. Ó, muito é intensidade. Muito, intensidade. E na tempestade ontem é tempo. Quando? Na tempestade ontem. Então, eu tenho aí circunstância. O verbo não precisa de nada disso. Quem venta, venta. Ventou. O verbo é intransitivo. Vamos embora mais. Frase. Aproveite que você está nas frases fáceis. Frase 7. O senador chegou à capital para prestar depoimento. Tá, bora lá. Sujeito, o senador. Quem chega? Chega. Verbo,
intransitivo. Por quê? Porque o que vem depois não é complemento dele. O que vem depois é circunstância. No primeiro caso, a capital é lugar e para prestar depoimento é finalidade. Tudo bem? Então, ó, a capital é lugar e para prestar depoimento, finalidade. Se o que vem depois do verbo indica circunstância, é tudo adjunto adverbial. O verbo não precisa de complemento, o verbo é intransitivo. Bora mais. Frase 8. As inscrições para o clube de leitura seguem abertas. Essa frase é ótima, Tá, vamos embora lá. As inscrições para o clube de leitura seguem abertas. Eu vou ao verbo, pergunto pelo sujeito. O sujeito está aqui, as inscrições para o clube de leitura. Tá bom? Beleza. Agora eu vou ao verbo e vejo. O que vem depois dele é predicativo do sujeito, ó, abertas. Adriana, predicativo por quê, hein, Adriana? Porque isso aqui é o adjetivo que vem no predicado e indica estado para o sujeito, é predicativo do sujeito, tudo bem? Pronto, eu tenho predicativo do sujeito. Esse verbo, você aprendeu isso comigo agora lá nas sacadas. Quando vem um predicativo do sujeito, o verbo pode ser de ligação ou não. Ou seja, predicativo do sujeito pode vir com qualquer verbo. Esse verbo pode ser de ligação ou não. Como é que eu vou saber se ele é de ligação? Já te ensinei isso, você já anotou. Você tem que perguntar se ele indica ação ou estado. Ele está indicando ação, inscrições, elas estão seguindo? Ou ele indica estado, ou seja, seguem, elas estão abertas. Esse seguem é estado ou é ação de seguir? Tipo, as inscrições estão seguindo você. Hein? Não tô louca, não. Tô te perguntando, vou repetir, ó. As inscrições, elas seguem ação? Tipo, as inscrições, elas estão seguindo? Oi! As inscrições seguindo você? Ou é o mesmo que dizer que as inscrições, elas continuam abertas? Esse verbo seguir indica estado. É a mesma coisa que dizer que elas continuam. Traz uma ideia de continuidade de estado, é o que a gente chama em semântica. É um estado que continua, é uma continuidade de estado. Se é um estado, então é verbo de ligação. Código, qual é o código? 5. Essa é a diferença entre um verbo de ação e o verbo de ligação. O verbo de ligação, ele indica estado. Então, quando eu digo elas seguem abertas, não é ação de seguir, elas estão seguindo alguém. Na verdade, elas continuam, elas estão abertas. É só trocar por outro verbo de ligação. Continuam, estão, e aí você percebe que ele indica estado. E se indica estado, é verbo de ligação. Frase 9. Quando apareceu na festa, ela já estava no final. Tá, vamos embora lá. Tem que classificar a transitividade do verbo. Quem apareceu? Ela. Ó, o sujeito do apareceu é oculto, tá retomando ela ou ele, não sei lá quem é. Deve ser ele, ela, não dá pra ver quem é, tá bom? Tá oculto. Quando ele apareceu, o ela é a festa, né? Então não, o sujeito aí eu não sei quem é não, ele, sei lá quem for. Tá, beleza, agora vamos classificar o verbo. Ó, na hora de classificar o verbo, siga aquela dica, aquele mantra que eu te ensinei. Olhe para o que vem depois. O que vem depois dele, na festa. Na festa não é lugar. Apareceu onde na festa? Se é lugar, o verbo não precisa disso. Quem aparece, aparece. O verbo é intransitivo. Verbo intransitivo, código... Qual é o código? 1. Por quê? Porque o que vem depois, né? Então não esqueça. Toda vez que o que vier depois do verbo for circunstancial, lugar, tempo, na festa aí é lugar. Apareceu onde? Não é onde? Onde apareceu? Se traz ideia de lugar, o verbo não precisa disso. Então o verbo é intransitivo. Tudo bem? Bora lá, a gente está chegando ao final do exercício, que é frase número 10. São só 255 frases. Ela é uma pessoa noturna. Esse é o verbo ser. Repita comigo um outro mantra. Com o verbo ser, eu sou feliz. Repita comigo, com o verbo ser, eu sou feliz.
Com o verbo ser eu sou feliz. Verbo ser é um dos mais pedidos em concurso. E com ele eu sou feliz. Ele é sempre verbo de ligação. Com o verbo ser eu sou feliz. Com o verbo ser eu sou feliz. Verbo ser é verbo de ligação. Verbo ser é verbo de ligação. Verbo ser é verbo de ligação. Ela é uma pessoa noturna, isso é um estado permanente, ela é sempre. Então, verbo de ligação, código 5. Com o verbo ser, eu sou feliz. 11. Ela resolveu o problema da equipe em 5 minutos. Ela resolveu o problema da equipe em 5 minutos. Ela resolveu o problema da equipe em 5 minutos. Adriana, essa frase 11, ela pode ser um grande problema nas provas, não pode? Pode. Vou te mostrar um cara sem coordenação motora na frase 11. E depois eu vou te mostrar um cara coordenado, para você não ser o cara descoordenado, tá bom? Então, primeiro eu vou mostrar um cara descoordenado. Olha o cara descoordenado. Lá nas questões que você vai fazer comigo depois, você, ó, o cara fica assim, ó. Presta atenção que agora é o descoordenado, não é para você dizer, ah, entendi, não. Ah, gostei desse aí, não. O que eu vou mostrar primeiro é o cara dedinho para baixo, tá bom? Ó. Ela resolveu o problema da equipe em 5 minutos. Quem resolve, resolve alguma coisa de alguma coisa. Alguma coisa de alguma coisa, direto, indireto, verbo transitivo, direto e indireto. Esse é o cara descoordenado. O cara descoordenado, ele não pode ver uma coisa sem preposição e uma coisa com preposição, e aí ele diz direto e indireto. Esse é o cara descoordenado. Vou repetir. Cuidado com esse negócio de sem preposição, com preposição, direto e indireto. Isso é cilada nas provas. Tá errado, nada disso. Esse era o descoordenado. Agora eu vou mostrar para você o cara coordenado. O cara coordenado ele lê o que tá ali diante dele. Ela resolveu. Quem resolve, resolve alguma coisa. Resolve isso. Isso tudo é o objeto direto. Adriana, isso aqui que vem com preposição, posso chamar de indireto? Não, porque se vem com valor semântico de tempo, então não é objeto, é adjunto adverbial. Então, aqui, quem resolve, resolve alguma coisa. O problema da equipe. Verbo transitivo direto, código 2. Entendeu o perigo nas questões? O perigo das questões é isso, eu quero você se vigiando. Toda vez que você errar, pô, será que eu não estou virando o outro lá que a Adriana disse, que é ficar olhando sem preposição, com preposição, direto e indireto? Não, nem tudo que vem com preposição é indireto. Isso aqui veio com preposição e é tempo, adjunto adverbial de tempo. E esse da equipe estava dentro do objeto direto. Isso tudo aqui é o objeto direto. Aí depois você vai estudar comigo, ó. Esse problema é o núcleo do objeto direto e ao redor desse núcleo eu tenho adjuntos adnominais. Ó, isso aqui é adjunto adnominal, aí o da equipe também é. Isso tudo a gente vai se debruçar sobre a análise sintática agora, nas próximas aulas. Mas o que eu não quero é você como o cara desgovernado, descoordenado. Ficando assim, quem resolve, resolve alguma coisa de alguma coisa, direto e indireto. Furada, entendeu? Essa foi a sacada número... Vamos anotar isso? Lembra que você está aqui anotando coisas para depois não se enrolar, tá bom? Então, a gente agora está indo para a 4ª sacada. Não foi a 4ª? Eu fui até a 3ª, isso. 4ª sacada, vem comigo. 4ª dica. A 4ª dica é: nem tudo que vem com preposição é o objeto indireto. Nem tudo que vem com preposição é o objeto indireto. Então, se eu digo assim, ele foi ao clube, veio com preposição, é o objeto indireto? Não, porque traz ideia de lugar. Se traz ideia de lugar, é adjunto adverbial de lugar. Tudo bem?
Repito, a quarta sacada é: nem tudo que vem com preposição é objeto indireto. Se a preposição trouxer circunstância, é adjunto adverbial, por exemplo. Ah, então isso aqui não pode ser objeto indireto? Não. Tá. Agora, em outro exemplo, eu poderia dizer assim, ó, ele se referiu ao clube. Consegue entender a diferença? Quando eu digo ele se referiu ao clube, aqui quem se refere a. Aqui essa preposição, ela está completando o sentido do verbo. Nem tudo que vem com preposição é objeto indireto. Às vezes vem com preposição é, às vezes vem com preposição não é. Às vezes a preposição traz circunstância. Então, não pode entrar naquele automático de dizer direto e indireto, sem preposição, com preposição, que é o que você vai ver aí nas questões, tá bom? Olhe para mim. Isso não é tudo. No próximo vídeo, a gente vai terminar essas frases e aí depois a gente vai entrar nas frases e questões de concursos. Você vai ver o salto que você vai dar. Mas lembre que há 9 sacadas e eu só falei das 4, faltam 5 para a gente poder destruir as questões das bancas mais básicas até as mais avançadas. Tudo bem? Então, o que você está aprendendo comigo? Olhe para mim. Você está aprendendo o quê? Análise sintática. Você está aprendendo a análise sintática da primeira aula, que é a aula de sujeito-predicado. E é também a aula que faz o cara entender a predicação verbal, que é olhar para o verbo e dizer se ele é transitivo direto, transitivo indireto, ligação, intransitivo. Você está aprendendo que transitividade depende da frase, é algo relativo, é contextual. Você está aprendendo também que determinados vícios que a gente deve ter pego esses vícios lá no ensino, médio. Esses vícios têm que nos largar. Esse negócio de ficar sem preposição com preposição direta e indireta é furada. O que mais que é furada? É furada achar que sempre que vem um predicativo, o verbo é de ligação. Às vezes vem o predicativo e o verbo não é de ligação, porque verbo de ligação, o que você aprendeu? Verbo de ligação indica estado. Só vai ser verbo de ligação se indicar estado. Outra coisa que você aprendeu nesse vídeo foi também, no começo de tudo, perguntar o verbo pelo sujeito. É a primeira coisa. Você vai levantar agora para fazer o seu intervalo. Você vai levantar e vai repetir até o caminho da geladeira. Sei lá onde você vai. Você vai ficar repetindo. Sempre assim, ó. Sempre assim. No desespero, vá ao verbo. E a primeira pergunta que se faz é pelo sujeito. O cara que não faz isso, ele começa descoordenado, sem coordenação motora. Primeiro pergunte pelo sujeito, depois pelos complementos. É isso que a gente vai treinar daqui a pouquinho no próximo vídeo.